Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Clepson, você está no canal EBD Clepson Silva. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, onde nós estamos estudando a lição da CPAD de adultos, intitulada Os Dons Espirituais e Ministeriais, do segundo trimestre de 2021. Eu peço a você que se inscreva aí no nosso canal, nos ajude compartilhando nas suas redes sociais, para que a nossa mensagem, essa palavra possa chegar a mais e mais irmãos. Na lição de hoje estaremos estudando a segunda lição desse segundo trimestre, que será ministrada no dia 11 de abril de 2021, intitulada O Propósito dos Dons Espirituais. O texto áureo da nossa lição se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, o verso de número 12, que diz: Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles, para a edificação da igreja. A verdade prática diz o seguinte: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao versículo de número 11, depois o capítulo 13, versículo 1 e o versículo de número 2. Como já os irmãos já estão acostumados, nós não fazemos essa leitura para ganharmos tempo no vídeo. Então, dando sequência, temos aqui os objetivos. O objetivo específico é conscientizar que os dons espirituais não são para elitizar a igreja. Então nós vamos observando aqui que os dons espirituais não têm como propósito formar uma elite da igreja, fazer separação entre os irmãos. O segundo objetivo específico é explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. E o terceiro e último objetivo específico é expor que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. A nossa introdução, ela diz o seguinte: nessa lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à Igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a Igreja de Cristo, como vemos lá em 1 Timóteo, capítulo 3, e o versículo de número 11. Então, logo nós entendemos aqui que os dons espirituais são recursos, que Deus concede à Igreja, para que esta venha se fortalecer e estar unida no propósito da evangelização, no propósito da sua missão aqui na Terra, Então a gente vê aqui que tudo que Deus faz, ele tem um propósito. Deus não cria, não permite ou age aleatoriamente. Assim, todas as suas ações têm seus propósitos, provenientes previamente definidos. Os propósitos de Deus são previamente definidos. Assim também acontece com os dons espirituais, Isso é o que veremos nessa aula, Que todos os propósitos, todos os passos, todas as ações de Deus, ela tem um seu propósito, Até mesmo aquilo que ele não faz, no momento que ele não faz, tem o seu propósito. Então, vamos ao primeiro ponto da nossa lição, que diz assim: os dons não são para elitizar o crente. 1.1 diz: a igreja coríntia. Diz mais aqui: a igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém
marcada pelo culto idolátrico. Então a gente já vai observando aqui que a cidade de Corinto, ela ficava situada em uma área marítima, né, onde tinha muito porto, onde tinha o porto, e sendo assim, ela tinha uma vantagem de se tornar uma cidade economicamente rica, próspera, né? Mas também tem a sua desvantagem. Era, havia um detrimento espiritual que a tornava influenciável, né? Porque era uma cidade marítima, uma cidade onde passavam muitos estrangeiros e de uma localidade onde havia um grande comércio, né? Um grande comércio, isso fortalecendo a cidade economicamente e, contudo, como já falei, fortalecendo ela economicamente e enfraquecendo espiritualmente por conta das influências que chegavam até aquela cidade. Durante a segunda viagem missionária de Paulo a igreja recebeu a visita do apóstolo. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola dirigida àquela igreja sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhe faltava. Então a gente observa aqui que Paulo foi o fundador daquela igreja, né? Paulo fundou aquela igreja e por isso ele a conhecia bem os membros daquela igreja, né? E, a ponto de afirmar que nenhum dom faltava no meio daquele povo. Essa afirmação mostra que era uma igreja fervorosa no espírito, né? Uma igreja que possuía todos os dons espirituais, porém era uma igreja que não entendia, não tinha entendimento dos dons que receberam, né? Daqueles dons, daquela ação do Espírito que receberam. Então isso tornava ela, como Paulo vai falar no capítulo 3, que eles são meninos na fé. Eles não sabiam, não tinham como discernir aquilo que eles receberam de Deus. Portanto, precisava de uma instrução para usar aquilo que Deus havia concedido a eles por meio do Espírito Santo, ao saber, os dons espirituais. 1.2 Uma igreja de muitos dons, mas carnal. Os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto tinham por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Então a gente já vai observando aqui que o apóstolo Paulo ele vai chamar essa igreja de Corinto, e esse tema chama muita atenção desse segundo tópico, que ele vai dizer que era uma igreja que tinha muitos dons, mas era carnal, né? Agora a gente vai refletir a respeito de pode uma igreja ser espiritual e carnal ao mesmo tempo, né? A igreja precisava, né, de uma estrutura espiritual, né, que lhe autorizasse a pregar o evangelho no meio de uma cidade corrompida. Então a gente vai perceber aqui o seguinte, que quando a epístola fala, que Paulo fala à igreja de Corinto, chamando eles de carnais, não é a totalidade da igreja, porque a gente percebe que os dons espirituais não vinham sobre os que estavam vivendo na carne. Porventura seria os crentes carnais que tinham os dons espirituais? Será que eram os crentes carnais que tinham o dom de profecia? Será que eram os crentes carnais que Deus concedeu o dom de variedade de línguas? Será que eram os crentes carnais que Deus concedeu o dom de cura? De modo algum. Então a gente entende que no meio da igreja que era espiritual, estava ali também os crentes carnais, né? Então a gente não pode, por conta de um, definir o todo. O que é que acontecia ali? Era que no meio da igreja existiam alguns crentes carnais que davam lugar à carne,
mas também tinha os remanescentes, aqueles que tinham compromisso com Deus e tinham compromisso com a obra do Senhor. E a esses Deus os abençoou com os dons espirituais, né? Então diz mais aqui: todavia, além de aquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisão, inveja, imoralidade sexual e etc. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Por isso, Paulo a chama de carnal e imoral. Então a gente observa aqui que quando Paulo faz essa reflexão, faz essa afirmação a respeito da igreja, leva-nos a refletir sobre isso que eu acabei de falar, sobre isso que eu acabei de explicar. Havia, olha o que é que diz aqui, ó, havia no meio da igreja, tinha no meio deles, assim como Jesus Cristo falou, que no meio do trigo está também o joio. Assim também no meio daquela igreja estavam também os crentes carnais, né? Os crentes que não tinham compromisso com Deus, né? Os crentes que não tinham compromisso com a obra do Senhor. Então a gente pode entender que esses crentes aqui, esses crentes carnais, não fazia parte do todo da igreja, não fazia parte da igreja completa em si, porque a igreja que está preparada para ir para o céu, nela não há crentes carnais, somente os crentes espirituais, os que são salvos pela pessoa de Jesus Cristo, né? Então a gente entende justamente isso, que havia no meio da igreja, né? Havia no meio da igreja divisão, inveja e imoralidade sexual. Não significa que a igreja compactuava com isso, né? Mas que ela era ainda uma igreja jovem, uma igreja imatura para lidar tanto com as questões dos dons, como também com a questão doutrinária, a ponto de Paulo doutrinar aquela igreja e precisar fazer 3 viagens à cidade para doutrinar a igreja de Coríntio. Com esse relato, aprendemos que as manifestações espirituais na igreja não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Então a gente já vemos aqui, irmãos, contudo, precisamos entender também que a pessoa que porta um dom do Espírito Santo, que tem esse dom, não significa dizer que essa pessoa ele tem um compromisso, né, um compromisso com Deus, porque o dom é dado não por mérito, mas por misericórdia e graça. Agora, cabe a essa pessoa que recebeu esse dom saber como vai usá-lo, se vai permanecer fiel, se vai permanecer cumprindo a vontade de Deus na sua vida. Então, não indica, não é o dom espiritual, não é indicativo de uma vida espiritual, né? Então, diz mais aqui, uma igreja onde predomina a inveja, contenda, dissensão, nem de longe pode ser chamada de espiritual, e sim de carnal, né? Como já falei, Deus dá o dom, né? E o crente decide como irá usá-lo, né? Mas ele vai prestar conta, né? Porque a Bíblia diz que o Senhor ele voltará e vai tomar conta, vai prestar conta com aqueles que ele concedeu, né? Que ele concedeu os dons espirituais. Para que foram usados esses dons? Que método foi usado a respeito desses dons? Como foram usados? Se foi usado em prol da igreja? Se foi usado para enriquecimento ilícito? Se foi usado para o bel prazer? Então isso aí tudo será prestado conta, né? 1.3. O dom não é sinal de superioridade espiritual. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus, por isso, são por isso mais espirituais do que outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus. Então a gente já entende aqui algo que é muito importante que a gente compreenda, né?
quem recebe o dom não se torna maior do que o outro, né? Pelo contrário, ele se torna menor. Ele, aquele que recebe o dom, ele recebe o dom para servir melhor a igreja, para servir melhor a, aos aqueles que não têm ainda, que não foram agraciados com os dons, né? Quem recebeu o dom de ensinar, ele foi tornar-se servo daqueles que ainda não têm o dom de ensinar, né? Ele foi chamado para ensinar. Então, o dom espiritual, ele não vai deixar mostrar que esse crente que recebeu ele é mais espiritual do que o outro, não, de forma alguma. Agora esse crente passou a ser servo, porque nós não recebemos os dons por mérito, né? Não recebemos os dons por mérito. A gente precisa entender o que não é um propósito dos dons. Não é propósito dos dons elitizar o crente, e não é propósito dos dons espirituais, não é um sinal de superioridade espiritual. Ninguém recebe um dom espiritual porque orou muito. Ninguém recebe um dom espiritual porque ora melhor, porque prega melhor, porque canta melhor. Não. Os dons espirituais são concedidos a Deus pela graça. É um presente de Deus para o crente, né? Não há em nós nenhum mérito para que possamos receber os dons espirituais, a não ser a graça de Deus. Então, aquele que recebe não pode estar se achando melhor do que o outro, não pode se achar mais crente do que o outro. E outra verdade que precisa ser dita, muitos crentes afirmam que é preciso pagar o preço para se ter um dom. Não, a oração é muito importante, mas a oração não é pagar preço. Orar, se você for orar com o intuito de pagar preço para obter algo, o propósito está errado. O orar é um momento íntimo com Deus. É um momento em que você precisa estar ali, mas estar ali com prazer, sentindo prazer na presença de Deus. Não é pagar o preço. Pagar preço com o sentido de, se eu fizer isso, eu recebo. Se eu fizer aquilo ali, eu vou receber. Se eu passar 2 horas orando, Deus vai me batizar com o Espírito Santo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, o orar é para ser um prazer. Ninguém paga pelo dom espiritual, porque não se vende, não está à venda, né? Então, não estou com isso dizendo que não devemos orar. A Bíblia diz, e Jesus nos instigou a fazer: pedi, pedi e dá-se-vos-á, né? Então, o que nós podemos fazer é pedir a Deus que nos conceda os dons espirituais. Por ser resultado da graça divina, não recebemos dons, tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus, que é a mensagem que a mensagem de Jesus Cristo possa ressoar em nossas consciências e convencer-nos de uma vez por todas de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Então a gente observa aqui que, como eu já falei, que a gente não recebe os dons por algum mérito, né? Tem crente que diz que recebeu dons que precisou pagar o preço. Não, ele recebeu dom por graça e misericórdia. Não há nada que possamos fazer para receber o dom, a não ser estar debaixo da vontade de Deus, né? E isso às vezes, muitas vezes, é, não é sinônimo de uma garantia de espiritualidade genuína, né? Muitas pessoas aí recebem o dom espiritual e têm uma vida que não condiz com o evangelho. Muitos falam em língua estranha no púlpito, mas bate na esposa em casa, né? Espanca os filhos, então não tem uma vida de acordo com o que diz a palavra de Deus, né? Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso ensino. Veja aí o que é que Jesus falou a respeito dos dons espirituais, dizendo que esse dom os dons não são garantia, né, de uma espiritualidade genuína e nem tampouco de salvação. Diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 22 a 23: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome,
e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Então aqui a gente já observa aqui três características importantes dessa fala de Jesus. Ele está falando aqui de uma igreja ou de uma pessoa que profetizava. Aqui está o exercício de um dom espiritual, né? Olha o que diz: nós não profetizamos em teu nome, né? Então era alguém que portava o dom de profetizar, profetizavam em nome de Jesus, né? Então eles portavam esse dom de profecia. E olha o que diz mais aqui: expulsamos demônios. Isso aqui mostra autoridade, né? Autoridade espiritual para expulsar demônios. E também eles faziam maravilhas, faziam milagres. Por meio deles, Deus fazia milagres e maravilhas. Ora, eram três características aqui que demonstram que essas pessoas portavam dons, tinham autoridades e faziam milagre. Portanto, olha a palavra de Jesus para essas pessoas: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então fica claro e evidente aqui que os dons, a autoridade e os milagres não são de forma nenhuma indicação de uma vida espiritual, né? De uma vida espiritual. É, Muitos têm usado os dons com o intuito de serem vistos pelos homens, né? Muitos têm procurado o exercício dos dons com esse propósito, serem vistos pelos homens, mas o próprio Cristo já disse que eles já receberam o seu galardão, né? Recebendo aqui aplausos de homens, recebendo glória de homens. Então, eles já receberam o seu galardão aqui na terra. Vamos ao segundo tópico da nossa lição, que diz: edificando a si mesmo e aos outros. 2.1 Edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, né? Em 1 Coríntios capítulo 14, o verso 4. Aqui vemos a ação de um dom de comunicação, né? Que é o de falar em línguas, né? E isso para edificação do que está falando, né? Essa edificação aqui, ela ocorre na vida daquele que fala em língua estranha. Não edifica a igreja, a edificação do falante, né? O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivar a sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificar a si mesmo, né? Isso aqui, Paulo não está querendo dizer com isso que havia uma proibição para que se falasse em línguas, né? Não, de forma nenhuma, visto que hoje nós temos muitos crentes pentecostais querendo tirar essas características do meio da igreja, né? Dizendo que nós não podemos falar em línguas estranhas para não escandalizar as outras pessoas. O falar em língua estranha não escandaliza. O falar em língua estranha, ele vai chamar a atenção do público para o que está acontecendo, algo sobrenatural naquela igreja. A gente observa que o que chamou a atenção das pessoas lá em Atos dos Apóstolos, daquelas nações que estavam ali no dia de Pentecostes, foi justamente que os apóstolos falavam em línguas estranhas. E isso chamou a atenção. Então, a gente observa aqui que Paulo Paulo não está colocando nenhuma proibição para que os crentes não falem em língua estranha, né? Agora Paulo está falando que haja intérprete, se for falar em língua estranha, que haja intérprete, porque a igreja de Corinto, como nós sabemos, era uma igreja ainda imatura e muitos crentes ainda não sabiam lidar com isso, né? Sabiam lidar com esse fenômeno que estava acontecendo no meio da igreja. E uns pensavam que o seu dom era mais importante do que o dom de outro,
o dom que estava descendo sobre outra pessoa, eles pensavam que o falar em língua estranha de um era superior àquele que não falava e, portanto, estava se tornando ali algo que não estava de acordo com a palavra de Deus. E Paulo ele quis orientar esse povo para que não acontecesse nenhum escândalo. Isso não significa que o apóstolo dos gentios proibia o falar em línguas publicamente, mas, ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas proveniente do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Então, o que é que estava acontecendo naquela igreja? E o que serve também para nós hoje é justamente essa orientação do apóstolo Paulo. Paulo não proibia que os crentes falassem em línguas estranhas publicamente, né? Mas ele ensinava que o melhor momento para se falar em língua estranha era justamente naquele período seu devocional, né? O devocional que você faz ali pela manhã, ou à tarde, ou à noite, era um relacionamento íntimo com Deus, visto que o único a ser edificado com o dom de língua é justamente aquele que fala, né? Então a igreja não será edificada. Então, se é que o que Paulo está enfatizando aqui é justamente que o melhor momento para se falar em línguas estranhas é no momento que você está em oração com Deus, né? É um momento particular entre você e Deus, visto que só quem entende a sua língua estranha é Deus, né? Então, não vale a pena falar línguas estranhas no meio de uma multidão, né? Visto que ali no meio daquela multidão existem pessoas indultas que não são crentes e não vão entender nada. E o propósito do Evangelho é que essas pessoas sejam salvas, que sejam alcançadas por aquilo que está sendo pregado, né? Por isso a palavra diz, e a fé vem pelo ouvir, né? E se essas pessoas não ouvirem o que entendem, como elas vão se converter? Então é preciso que a gente entenda isso, não há proibição. Entretanto, Paulo está mostrando também para os nossos dias que não podemos pregar o evangelho falando muitas vezes em línguas estranhas, né? Muitas vezes em línguas estranhas, porque o propósito da pregação é que as pessoas ouçam e se convertam a Jesus. 2.2 Edificando os outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas, exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso, o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Então, aqui, ao que nós vemos aqui é justamente isso. O apóstolo ele mostra que os coríntios, a igreja de Corinto, eles portavam os dons, né? No entanto, eles não praticavam o que Jesus queria que fosse praticado prioritariamente, que era o amor, né? E a gente percebe que Jesus disse, olha, vocês serão reconhecidos como meus discípulos quando pregarem bem, vocês serão reconhecidos como meus discípulos quando falarem em línguas estranhas? Não. Jesus disse, vocês serão reconhecidos como meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. Então, o amor é a principal característica que o crente tem, que define que ele é realmente um discípulo de Cristo, que ele é realmente um seguidor, que ele é realmente um crente fiel a Deus, né? Então, é esse o propósito que, que cada crente tem na sua vida. A gente observa que na chamada de Abraão, Deus chamou ele e disse, Abraão, seja você uma bênção. E você ser uma bênção é justamente isso, é abençoar aqueles que estão próximos de você, né? Nós recebemos os dons espirituais para que com eles nós possamos ser bênção na vida de alguém,
possamos ser bênção na vida da igreja, porque nós, sem o Espírito Santo, nós não temos nada, não fazemos nada, né? Em, em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos galgar, barganhar com Deus, usando o dinheiro em troca de bênçãos, busquemos os dons espirituais. Agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também aos outros, né? Então, em lugar de a gente, é uma recomendação aqui, que em lugar de se buscar os bens materiais, a gente deve buscar também as coisas que são de cima, né? Porém, os nossos pedidos de oração, eles só visam é, coisas materiais, né? Só visam que a gente vai conseguir coisas materiais. O ser humano, ele passa a sua vida aqui na Terra, maioria das vezes, buscando as coisas que vão ficar, né? E Jesus sempre falou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Só que nós estamos buscando as demais coisas, né? E o que é espiritual estamos deixando de lado, né? A exemplo que a gente vê aqui, a exemplo de Elimas, né? Ele queria ter os dons espirituais, mas para benefício próprio, né? Elimas, Simão Mago, melhor dizendo, né? Simão Mago, ele queria os dons espirituais, mas queria para benefício próprio, queria lucrar, queria dinheiro com aquilo, né? Então, não se devemos, nós não vamos conseguir nada, porque Deus, ele não responde à barganha, né? Deus não atende a nenhuma intenção do coração que quer barganhar com ele. 3.3 diz assim: edificando até mesmo o não crente. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem em línguas estranhas, isto é, a edificarem a si mesmos, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem, a fim de que a igreja toda fosse edificada. Então, a gente já sabemos que o falar em línguas edifica a si mesmo, né? Falar em línguas edifica a si mesmo. E porque Paulo prioriza a, a profecia? Porque o profetizar edifica a igreja por completo, né? Edifica a igreja por completo. Porém, essas profecias, a gente deve entender que não deve ser entregue uma profecia totalmente em línguas estranhas, porque aquele que receber a profecia, como ele vai entender o que Deus está falando com ele, né? Eu posso muitas vezes falar em línguas estranhas sem ser uma profecia. Claro, o que eu não posso é profetizar totalmente em línguas estranhas, porque essa pessoa não vai entender aquilo que Deus está querendo que ela faça, ou que esteja alertando essa pessoa, né? Então a gente precisa entender isso. O comentário da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal diz sobre esse texto: embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatiza a profecia, porque esta é edificação à igreja, essa edifica a igreja inteira, enquanto falar em língua beneficiava principalmente o falante, né? Então a profecia aqui é muito importante no meio da igreja, porque é, a própria palavra nos alerta que sem profecia o povo se corrompe, né? Nós não devemos também pregar uma mensagem em muitas somente em língua estranha. Por quê? Porque na igreja há também aquelas pessoas que são visitantes, que não são crentes ainda e precisam entender aquilo que está sendo pregado, né? Precisam entender aquilo que está sendo falado na igreja, para que eles possam compreender e assim decidirem-se por Cristo, né? Então, é muito importante sim que haja a profecia no meio da igreja, porque não havendo profecia, o povo se corrompem, né? Então, vamos ao nosso, dando continuidade.
todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Por isso, não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. 1 Coríntios 14, 23 diz assim: se, pois, toda a igreja se congregar no lugar e todos falarem em línguas e e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Então, Paulo está falando justamente isso que nós explicamos aqui agora. Na igreja pode entrar alguém que não professem a mesma fé, que não são crentes, e eles precisam entender aquilo que está sendo falado. Se eles não entenderem, logo eles não vão ter uma noção daquilo que acontece ali. E é preciso que se fale de forma que o povo entenda, né? Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entenderem o que está sendo dito, o que está sendo falado? Veja aí 1 Coríntios 14, 9, que diz: assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar, né? Então, a gente entende aqui, nitidamente é claro, que não há uma proibição de falar em línguas estranhas, porém, Paulo está alertando, dizendo que há um momento certo que se deve falar em línguas estranhas. O que acontece é que muitas vezes, muitos pregadores, eles se detêm em falar muitas vezes em línguas estranhas no microfone da igreja, para assim mostrar uma espiritualidade, para assim mostrar que é um crente que ora, né? No entanto, isso não é uma evidência que ele tem uma vida de oração, que tem uma vida plena. E essa falha, irmãos, não é somente do pregador, essa falha é da igreja no coletivo, porque muitas vezes o pregador ele fala em línguas estranhas e a igreja glorifica, mesmo sem saber o que está sendo dito, o que está sendo falado. E a Bíblia mostra para nós que o nosso culto deve ser racional, né? Nosso culto deve ser racional. Terceiro e último ponto diz assim: edificar todo o corpo de Cristo. 3.1 Os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, 12 e 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Então aqui a gente já observa um fato, algo muito interessante, é que na Bíblia mesmo a gente entende que na criação, toda a criação, tudo que existe, está escrito em Gênesis capítulo 1. Né? Capítulo 1, Deus falando ali. A Bíblia ela tem um capítulo só para mostrar tudo o que existe, toda a criação do céu e da terra, e é um capítulo só. E para falar dos dons espirituais, né, Paulo, guiado pelo Espírito Santo, mostra ali a importância, porque são 2 capítulos, o 12 e o 14, para falar dos dons do Espírito Santo na igreja. Né? Entendemos assim que fica muito mais evidente a importância do dom ministrado na igreja do que a criação do mundo inteiro, né, e de tudo que nele há. Então o apóstolo mostra que quando os dons são utilizados na igreja com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Que amor é esse? É justamente o amor fraternal. É aquele amor que você prefere o seu irmão do que a você. Você dá preferência nas suas orações ao seu irmão do que ao seu próprio problema. Conforme diz Thomas Hoover, parafraseando Paulo em Efésios 4,16, diz: os membros do corpo, cada qual com sua própria função, concedida pelo Espírito, coopera para o bem de todas. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem o seu propósito. Né? Então aqui cada um é usado de forma diferente
para que todos sejam edificados, né? Para que todos sejam edificados. O amor é essencial para os dons espirituais, né, alcançar o seu propósito. Sem amor não existe, é tanto que a gente percebe que justamente o capítulo de 1 aos Coríntios, que fala de amor, que é o capítulo de número 13, está ali entrelaçado, né, entre o 12 e o 14, que fala a respeito dos dons e das línguas, né? Então, está evidente, Paulo está evidenciando aqui que sem amor, né, nada vale a pena. Sem amor, nada, não há mudança. Sem amor, os crentes continuam, os nossos cultos continuam sendo apenas meras reunião, né? É um termo até que eu não gosto de chamar um culto de reunião, né? Então vamos lá. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. É justamente isso, né? É o amor de Deus que nos constrange, né, a amar os nossos irmãos, né? Se eu recebi o amor de Deus, então esse amor de Deus vai fluir em meu coração e vai me guiar para que eu possa também amar os meus irmãos, né? A gente percebe isso. A mulher samaritana foi um grande exemplo. Quando ela recebeu ali a fala de Jesus, aquela conversa que ela teve com Jesus, o propósito dela foi justamente dividir, chamar as pessoas para perto de Jesus, né? O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida, né? Como nós já falamos, sem amor de Deus, sem o amor de Deus, não podemos fazer nada. 3.2. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificarem espiritualmente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus, né? 1 Coríntios capítulo 3, o verso 9. Os ministros sábios arquitetos, 1 Coríntios capítulo 3 e o versículo de número 10. Em Mateus 16, 18, nós temos o texto que é muito conhecido da igreja, né? Onde os discípulos estavam ali com Jesus e Jesus fala que a Pedro dizendo: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não recebeste essa revelação nem da carne nem do sangue, mas do meu Pai que está no céu. Então ali essa revelação vai justamente vai ser o início da fala de Jesus, dizendo que e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? É Cristo que edifica a igreja através do Espírito Santo, através de nós, né? Então veja bem o que é que ele diz: edificarei a minha igreja. Isso mostra que em todo momento a ação de Deus ela é contínua no seio da igreja do Senhor. Em nenhum momento Cristo perde a direção ou deixa os crentes à deriva. Todo momento Deus está lá cuidando e edificando a sua igreja através do Espírito Santo. O fundamento já está posto pelos apóstolos, que é Jesus Cristo. Então, não há outro fundamento, não pode haver outro fundamento. O fundamento já é Cristo, né? Ele é a pedra angular, ele é a pedra de sustentação, né, nessa edificação. Diz mais aqui: mas os ministros têm de tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida dos apóstolos. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Observe aqui o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, 10 e 11. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, a gente precisa ter cuidado da forma que nós edificamos a igreja do Senhor.
né? Como vamos usar aquilo que Deus nos concedeu, né? Qual o propósito? Eu acho que tem um texto muito interessante, quando Jesus vai ensinar os crentes a orar. Jesus diz: quando você for orar, entra no teu quarto, e teu pai que te vê em secreto. Né? Ali ele não diz que te ouve, ele diz que vê. Mas o que é que ele vê? É justamente a intenção de cada coração, né? A intenção de cada coração, o propósito que você está edificando. Qual o propósito que você tem por trás de fazer uma cruzada? Qual o seu propósito por trás de trazer uma palavra para a igreja? É louvar a Deus? É que Cristo seja evidenciado? Ou você está querendo se evidenciar o seu próprio nome? Então é preciso ter cuidado com, com o que fazemos na obra do Senhor. 3.3 Dispenseiro dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Ele usou a figura do dispenseiro, né? Que antigamente era um homem que administrava e a dispensa e tinha total confiança do patrão. Veja aí 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como dons, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, e que a quem pertence a glória, o poder para todo sempre. Amém. Então a gente já percebe aqui que há um rigor, né? Há um trajeto, há um caminho a ser trilhado a respeito dos dons espirituais. Se alguém for administrar alguma coisa, administre segundo o poder de Deus. Se alguém for falar, fale segundo a palavra de Deus. Não pode ser acrescentado e nem tampouco tirado nada do que está escrito, né? Se for falar, devemos falar de acordo com a palavra de Deus, né? Visto que hoje, irmãos, muitos têm pregado apenas as flores, né? Mas também o espinho precisa ser pregado, né? Não precisa, o evangelho não precisa ser maquiado, ele precisa ser pregado como ele é, da forma que está escrito. Se for pregarmos o evangelho da forma que está escrito, o efeito vai surtir de uma forma mais eficaz, né? Então, o dispenseiro adquiria os mantimentos, levava para que não zelava para que não estragasse e os distribuíam para a alimentação da família. Desta mesma forma, os dispenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Então, aqui é um chamado para as pessoas que são ministros da casa do Senhor, né? Todos nós precisamos agir como dispenseiros, né? Que saiba manejar bem a palavra da verdade, para que assim possamos alimentar aqueles que vêm até a igreja com fome da palavra de Deus, né? Então precisamos aí alimentar essas pessoas, né? Porque a palavra é o alimento, né? E é o que sustenta a ovelha no pasto, é alimento, né? É alimento que cuida, é o alimento que fortalece, né? E espiritualmente é a palavra de Deus, né? Então vamos dar continuidade. Eles precisam ter cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Veja aí 1 Pedro 4, capítulo 4, versículo 10 e 11, que é justamente o que nós lemos agora há pouco. Então, é justamente isso que a lição quer propor para nós, né? A palavra de Deus, ela não precisa, né, de nenhuma inovação, né? Como diz aqui, ó, se for falar, fale segundo a palavra de Deus. Você nunca vê Jesus trazendo algo enfeitado. Jesus falava, as suas pregações era com simplicidade, né?
não precisa de enfeitar, de inventar moda na igreja para ministrar a palavra do Senhor. O crente prega e o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E assim a igreja é edificada. Chegamos à nossa conclusão, que diz o seguinte: a Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o Evangelho em um mundo hostil, as verdades de Cristo e, e descrentes em Deus, de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a Igreja necessita do poder divino dos dons espirituais. São um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz da missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo para ser abençoado, exortação e consolação e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefícios particulares, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos, né? Então, irmãos, nós ficamos por aqui. Peço que os irmãos se inscrevam aí no canal, nos ajude trazendo aí a sua colaboração, seu comentário, compartilhe aí nas suas redes sociais para que muitos possam ter acesso e assim o nome do Senhor venha a ser glorificado. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus.